Agora é a hora do nosso convidado, né? O nosso próximo convidado é médico, psiquiatra e escritor. Além disso, é idealizador da Escola da Inteligência e autor da Teoria da Inteligência Multifocal. Com livros publicados em mais de 70 países, é autor mais lido das últimas 2 décadas no Brasil, onde atingiu a marca de 30 milhões de livros vendidos. Dr. Augusto Cury, seja muito bem-vindo. Olá, Ana Paula, que prazer estar aqui para falar deste espetacular grupo educacional, o Grupo SAS, e aproveito para enviar um abraço muito especial ao Ari, de Sá, a seu pai, a todos os executivos e todos os pais, professores e alunos. Vamos falar sobre o mais complexo de todos os mundos, a mente humana. É um planeta tão complexo que a grande parte dos seres humanos, ao longo de toda a sua história, pisando o máximo nas camadas superficiais. Assim como nós pisamos na superfície do planeta Terra, nós, infelizmente, temos pisado na superfície do planeta Mente, na superfície do território da emoção. E por isso que estamos sujeitos a tantos transtornos psíquicos, não temos proteção para filtrar estímulos estressantes, para gerenciar nossa ansiedade, para escrever os capítulos mais nobres da nossa história nos momentos mais difíceis da nossa vida. Então, vou falar sobre o programa de gestão da emoção, ligado intrinsecamente ao programa Escola da Inteligência, para a formação de mentes brilhantes com uma emoção saudável. E eu estou muito feliz que a minha conferência foi aberta para todos os pais do Grupo SAS, e fiquei sabendo que já tem cerca de 20 mil inscritos para esta conferência, e eu gostaria muito que vocês, se possível, até anotassem algumas ferramentas que eu vou dizer, alguns fenômenos que eu vou abordar, porque eles têm, por um lado, são passíveis de serem analisados, observados, entendidos. Por outro lado, eles têm uma complexidade muito importante e você deve trabalhá-los ao longo de toda a sua história. Esse conhecimento em destaque as ferramentas que eu vou abordar. Em primeiro lugar, você tem de ter consciência que a mente humana é como uma grande aeronave e o piloto dessa aeronave se chama eu. O eu representa a capacidade de escolha. O eu representa a consciência crítica, a autodeterminação. Só que, infelizmente, este eu é mal trabalhado no mundo todo. Inclusive nas grandes universidades como Cambridge, Oxford, MIT, Harvard e assim por diante. As pessoas falam a palavra eu e envolve alguns fenômenos ligados ao eu de maneira muito superficial. Então elas dizem, eu quero, eu vou, eu faço, eu avanço, eu recuo. Mas além dessas funções normais que as pessoas conhecem, o eu, ele precisa pilotar a aeronave mental, ele precisa dirigir o teatro da nossa mente como diretor de um script adequado e inteligente. Caso contrário, é muito fácil, ao longo da nossa história, desenvolvermos cárceres mentais e asfixiam a nossa liberdade, nossa capacidade de se reinventar, a nossa capacidade de dar respostas inteligentes nas situações estressantes. Por exemplo, quando o seu filho eleva o tom de voz, como é que você deve reagir? Quando o teu aluno te desafia, quando o teu parceiro ou parceira, marido ou esposa, também tem uma atitude que te contraria, que você não gosta, que te machuca, te asfixia, qual a sua atitude? Como nós devemos reagir nos focos de tensão? Muitas pessoas no mundo todo, de todos os povos, todas as culturas e todos os níveis também intelectuais, reagem comumente pelo fenômeno ação e reação. Bateu, Leopoldo. Então, se alguém me contraria, eu contrario. Se alguém me agride, eu reajo também agressivamente. Se alguém eleva o tom de voz, eu também elevo o tom de voz. Sem saber que toda vez que nós
acabamos por comprar aquilo que não nos pertence, ou seja, um estímulo estressante, uma atitude agressiva, tensa, ansiosa ou uma crítica. Existe um biógrafo no cérebro humano, que é da minha área de pesquisa. Eu tive o privilégio de, neste país, que não valoriza adequadamente os seus cientistas, escrever mais de 3.000 páginas sobre uma das últimas fronteiras da ciência, se não a última fronteira da ciência, que é o mundo onde nascem os pensamentos, onde se forma o eu como gestor da mente humana, onde nós administramos o território da emoção. Bom, escrevi mais de 3.000 páginas que redundaram em quase 60 livros e, como a minha apresentadora, Ana Paula, comentou, são publicados em mais de 70 países. Alguns dizem, eu falo com muita humildade, que eu sou o psiquiatra mais lido no mundo na atualidade, mas sou apenas um carregador de pedras, um pensador que estudou a mente humana e fez mais de 20.000 sessões de psicoterapia e atendimentos psiquiátricos, e percebi claramente que nós temos conceitos extremamente errados sobre essa fronteira complexa que é o mundo dos pensamentos, que é o processo de formação da personalidade, que é o processo de construção do eu como líder da nossa psique. Bom, durante toda essa construção psíquica, eu descobri que é um fenômeno chamado RAM, Registro Automático da Memória. Ele é o biógrafo inconsciente do cérebro. E quando você, então, compra aquilo que não te pertence, você reage agressivamente com alguém que te contrariou, nesse exato momento, o biógrafo do seu cérebro, ele registra a contrariedade, a crítica, ou a atitude estressante de maneira privilegiada, formando uma janela traumática, ou que eu chamo killer no inglês quer dizer assassino, é uma janela que não assassina a vida, mas que asfixia o prazer de viver, que controla a nossa capacidade de ser leve, solto, livre, e não nos permite ser autor da própria história. Então, reagir pelo fenômeno, ação e reação, ou bater ou levou, faz com que, em primeiro lugar, no hospedeiro, em você forma janelas killers. E toda vez que você entra nessa janela killer, toda vez que você relembra o fato estressante, você registra de volta pensamentos perturbadores, emoções tensas. Isso forma um cárcere mental, uma plataforma que te asfixia, que te aprisiona. Então, o hospedeiro não sabe, mas, frequentemente, quando nós reagimos diante de qualquer estímulo que, de alguma forma, nos machuca, nos angustia, nos deprime, se nós não protegemos a nossa emoção, nos tornamos os nossos piores inimigos. E toda vez que nós também agredimos o outro, seja quem for, nós formamos janelas traumáticas ou killer no outro. Então, as reações que os seres humanos sempre tiveram ao longo da história, diante das contrariedades, das intempéries, das dificuldades, como um celeiro de janelas traumáticas. Um celeiro de janelas killers, de cárceres mentais. Por isso, a melhor resposta num foco de tensão é você fazer o silêncio proativo. Você, em primeiro lugar, se recolhe diante de você mesmo e faz um silêncio inteligente. Esse silêncio proativo, ele é capitaneado por uma série de perguntas. Por exemplo, você pergunta: quem me ofendeu? Por que me ofendeu? Em que situação me ofendeu? Não tem por detrás de uma pessoa que me feriu, uma pessoa ferida. Quando você, portanto, treina o seu eu para ser líder da aeronave mental, quando você não compra o que te pertence, quando você faz alguns segundos, pelo menos uns 30 segundos, de um silêncio proativo, você protege a sua emoção, evitando que o biógrafo do cérebro registre janelas encarcerantes e, ao mesmo tempo, registre janelas asfixiantes em quem está ao seu redor. Mas, infelizmente, milhões de pais, todos os dias, sem perceber, se traumatizam e acabam traumatizando também os seus filhos. Professores, também nos focos de tensão, têm reações que
de alguma forma, retira o oxigênio da liberdade dos seus alunos nos focos de tensão. Portanto, queridos pais do sistema SAS, esse sistema tão nobre que fez uma parceria incrível com o programa Escola da Inteligência para a formação de mentes brilhantes com uma emoção saudável. Você tem de saber que não deve ser um herói. Você tem de saber que a maior responsabilidade no foco de tensão ou nos vários focos de estresse não é ganhar a razão, não é ganhar a discussão, mas é conquistar o coração, é preservar a sua emoção de formar janelas traumáticas e preservar também o território da mente de quem você ama, de formar essas janelas aprisionantes. Mas, como eu disse, no território da sala de casa, no território da sala de aula, frequentemente não há um ambiente onde nós incentivamos e encorajamos a formação de mentes livres, leves, tranquilas, porque nós temos a necessidade neurótica de estar sempre certo, a necessidade neurótica e ansiosa de ganhar a razão, de ganhar a discussão. Quem tem esse tipo de comportamento, e reitero, isso é comum não apenas no Ocidente, nas Américas, na Europa, na África, mas é muito comum também na Ásia, em todos os países, Japão, Malásia, China e assim por diante. Esse tipo de reação não financia a liberdade no território da emoção, mas, pelo contrário, forma cárceres mentais que as pessoas nem têm noção. Por isso, quando perdem os seus filhos, quando percebem que eles não os respeitam, quando percebem que os seus alunos não se encantam com os professores, não sabem o porquê, mas as atitudes que eles tiveram, às vezes, sem a intencionalidade, acabaram, por fim, rompendo as relações mais leves, mais soltas e mais inteligentes, destruindo a capacidade do educador de ser autor da sua própria história e do seu educando de aprender a ser líder de si mesmo. Então, só para começar a discussão, eu quero que você entenda que o eu não pode ser ingênuo. O eu, ele tem de aprender a sua função magna de ser gestor da emoção, gestor dos pensamentos. Você é líder de si mesmo. O que você faz, por exemplo, quando sofre pelo futuro? Você deixa sua mente te perturbar? O futuro é como se fosse a eternidade que não começou e o presente é a eternidade que já se iniciou. Você asfixia o seu presente por sofrer por aquilo que não aconteceu. Ou então, você asfixia seu presente por ruminar perdas, mágoas e frustrações. No mundo todo, as pessoas deixam a sua mente irresponsavelmente solta, sem gestão. Isso é um perigo muito grande, porque vai se formando janelas traumáticas, killers, que vão desetificando a nossa psique. E as pessoas vão adoecendo. E às vezes, elas adoecem, mesmo não tendo tido uma infância traumática e uma adolescência estressante. Existe até um jargão que Freud foi um dos patrocinadores desse jargão, embora tenha sido uma pessoa muito inteligente, mas ele precisa ser corrigido, esse jargão. É que uma criança, ela desenvolve experiências traumáticas até os 7 anos e depois se cristalizam como transtornos mentais ao longo da vida. Hoje nós sabemos que mesmo tendo tido uma infância feliz e uma adolescência tranquila, as pessoas podem adoecerem ao longo da sua história se não aprender a gerir a sua emoção, se não aprender a administrar os seus pensamentos. Por quê? Porque agora vocês sabem, existe um fenômeno inconsciente que é o biógrafo do cérebro, chamado fenômeno RAM, registro automático da memória. Se você sofre por antecipação, se você se perturba por aquilo que não aconteceu, uma doença, uma crise financeira, ou um problema para ser resolvido, ou uma dificuldade que você desenhou na sua mente de maneira atroz, se você pensa, tá bom, mas se você sofre por antecipação, se aquilo te perturba, então o fenômeno RAM, o biógrafo do cérebro,
registra uma janela traumática, o killer. Quanto mais ela tem poder emocional, angústia, ansiedade, humor depressivo, fobias, mais um fenômeno chamado âncora da memória, assim como a âncora de um navio, ancora um navio num porto, a âncora da memória ancora o processo de leitura naquela janela traumática. Por isso que as pessoas, elas sofrem por antecipação e continuam sofrendo por antecipação. Elas se perturbam pelo futuro, e quanto mais o eu não impugna, discorda, confronta, como um advogado de defesa, protegendo o réu, como eu não recicla pensamentos perturbadores, eu não concordo com esses pensamentos, como ele não aprende a treinar, a ser gestor da mente, eu não sou escravo do futuro, eu sei que eu preciso pensar no futuro apenas para desenvolver algumas reações, para dar respostas inteligentes, mas não vou sofrer, não vou me angustiar, nem me deprimir. Se o eu não atua como um advogado de defesa, o que acontece é que o biógrafo do cérebro, o fenômeno RAM, vai registrando cada vez mais pensamentos perturbadores e formando cárceres mentais. E as pessoas não sabem por quê, mas perderam a sua tranquilidade. Não são mais leves, perderam um canto pela vida. Olha, queridos amigos, vocês devem levar por toda a sua história. Eu sei que provavelmente nós vamos ter várias reuniões ainda, conferências, onde terei a oportunidade de treiná-los mais. Mas grave isso. A mente mente. É muito perigoso deixar a sua mente solta sem você questioná-la, sem criticá-la. E no programa Escola da Inteligência, e muito provavelmente os seus filhos terão acesso nas suas escolas, eles serão treinados a duvidar de tudo aquilo que o controla, a criticar ideias perturbadoras, a determinarem serem mais felizes, mais fortes, seguros, a gerirem a sua mente. E é quase que inacreditável. Centenas de milhões de pais chineses, japoneses, norte-americanos, brasileiros, franceses, alemães, nunca ensinaram os seus filhos a confrontarem os pensamentos perturbadores. Nunca ensinaram que a mente mente. Nunca ensinaram que os pensamentos angustiantes em relação ao futuro ou pensamentos em relação às pessoas que nos machucaram, nos magoaram, ou as preocupações, nunca ensinaram que o meu eu pode, no silêncio da minha mente, discordar deles, confrontá-los. Eu duvido de tudo aquilo que me controla. Eu critico cada ideia perturbadora e angustiante. E eu determino não ser escravo dos meus medos, escravos das minhas preocupações. Tem pessoas, por exemplo, que acham que os seus filhos vão morrer e pensam constantemente nisso. Ou, por exemplo, que nunca vamos conseguir vencer a pandemia, ou tem medo das vacinas, dos efeitos colaterais da vacina, e aquilo se registra de maneira poderosa. E quanto mais se registra, mais a âncora da memória, como eu disse, que é um fenômeno inconsciente, se ancora, se fixa naquela janela, e quanto mais se fixa, mais se produz pensamentos perturbadores, mais a mente desenha um quadro aterrador. A mente é belíssima para produzir sonhos, mas ela pode produzir os piores cárceres mentais. A mente é belíssima para você desenhar seus projetos, para você ter saudades dos seus filhos, dos seus alunos, para você desenvolver estratégias para resolver os seus problemas, mas a mente nunca pode ficar irresponsavelmente sem gestão. Todos os dias, a técnica que nós ensinamos para as crianças e adolescentes e também ensinamos para os adultos, como por exemplo na AGE, no Programa de Gestão da Emoção, Academia de Gestão da Emoção. A técnica do DCD, duvidar, criticar, determinar, ela é vital. Não
Abra mão dessa técnica. Nunca mais se esqueça dela. Se você não duvida de tudo aquilo que você crê e é doente, por exemplo, você crê que não vai conseguir conquistar as pessoas, crê que não vai superar os seus desafios no trabalho, que não vai conseguir dar respostas inteligentes para os problemas nas relações com as pessoas, se você crê nisto, aquilo se torna uma verdade, se torna cada vez mais um cárcere mental, e você se torna prisioneiro no único lugar que deveria ser livre. Sabe, queridos amigos, no livro Prisioneiros da Mente, no livro O Maior Líder da História, e há pouco tempo eu publiquei, eu digo que há cerca de 10 milhões de pessoas encarceradas no mundo. 2 milhões e pouco de pessoas encarceradas nos Estados Unidos, 1,5 milhão, um pouco mais na China, e também no Brasil cerca de 700 mil pessoas, e assim por diante. 10 milhões de pessoas encarceradas em barras de ferro. Mas quantas milhões de pessoas estão encarceradas em barras emocionais, em barras mentais? São centenas de milhões de pessoas. Na verdade, infelizmente, talvez mais da metade da população mundial. Porque nós sabemos que mais de 50% das pessoas têm ou vai desenvolver um transtorno psiquiátrico ao longo da vida. 1 em cada 2 pessoas, 1 em cada 2 alunos, 1 em cada 2 trabalhadores nas empresas. Por isso, essas ferramentas de gestão da emoção são fundamentais para a prevenção de transtornos emocionais, fundamentais não apenas para o desenvolvimento da inteligência, da capacidade de empreender, da capacidade de você superar suas crises, os seus conflitos, da capacidade de você gerenciar o estresse, mas também é fundamental na prevenção de transtornos emocionais. Então, duvide de tudo aquilo que te controle, no silêncio da sua mente. O teu eu não pode abrir mão de duvidar dos seus lixos mentais, senão o fenômeno biótico do cérebro vai registrando e vai acumulando mais entulhos, mais lixos do que nas cidades mais poluídas do mundo. Leve os seus filhos também a duvidar de tudo aquilo que o controla. Você talvez nunca tenha perguntado, mas meu filho, você tem medo do futuro? Você tem medo de doenças? Você tem medo de falar em público? Ou medo de se expressar? Medo do escuro? Ou medo da opinião dos outros nas redes sociais? Talvez você nunca perguntou ou nunca fez perguntas em relação ao território da mente humana, mas agora você está num programa de gestão da emoção, você está no programa da Escola de Inteligência, você está no SAS, um sistema preocupado em formar mentes livres com uma emoção saudável. Você tem a responsabilidade, pelo menos uma vez por semana, perguntar para os seus filhos, para os seus alunos também, se possível, se tem algo que os controla, se tem medos que os encarceram, se tem pensamentos que os asfixiam. Isso é muito importante, levá-los a duvidar no silêncio da mente de todos esses pensamentos e levá-los a entender que a mente é dar a melhor das melhores educação. É você turbinar o eu como gestor da mente humana. E você também ensina a arte da crítica, porque a arte da dúvida é o princípio da sabedoria na filosofia. Ninguém brilhou no seu raciocínio, ninguém brilhou como construtor de conhecimento, se não duvidou de tudo aquilo que o controlava, do medo de expressar as ideias, por exemplo, do medo de andar por ares nunca antes respirados e se arriscar a pensar diferente. Então, a arte da dúvida é muito importante e nós aplicamos ela para duvidar dos nossos paradigmas, das nossas falsas crenças, duvidar de quando a mente nos mente e quando o nosso eu compra ingenuamente esses pensamentos perturbadores. E também criticar ideias, criticar a angústia, a ansiedade, criticar o nosso humor triste, criticar a nossa solidão, e criticar a necessidade de toda hora ficar vendo
as opiniões das pessoas nas redes sociais sobre o que nós falamos. Sabe, o mundo da internet trouxe grandes ganhos. Por exemplo, melhorou a produtividade nas empresas, melhorou a comunicabilidade. Hoje nós temos acesso a amigos, inclusive, de outros países, ou fazendo grupos familiares. Melhorou e democratizou o acesso às informações. Então, pelo menos, tivemos 3 grandes ganhos: o aumento da comunicabilidade, o acesso da informação, a democratização da informação, e vocês estão tendo aulas online por causa disso, e também melhorou a produtividade nas empresas. Porém, tem alguns efeitos colaterais muito importantes. E um deles é a intoxicação digital. Muitos jovens, centenas de milhões de jovens, inclusive crianças, se fixam nas redes sociais e preocupadíssimos com as opiniões dos outros, não entendendo que existe uma fobia que nós temos alertado, não apenas aqui, mas em tantos países, chamado alodoxafobia. Um nome estranho, mas refere-se a um medo muito comum, o medo da opinião dos outros, o medo da crítica dos outros. Você tem de saber que uma das ferramentas de gestão importantíssimas, não apenas é a arte da dúvida, é a arte da crítica, que é o princípio da sabedoria na psicologia, e a arte da determinação estratégica, que é o princípio da sabedoria na área de recursos humanos. Então, a dúvida como o princípio da sabedoria na filosofia, crítica na psicologia, e a determinação estratégica como o princípio da sabedoria na área de recursos humanos. Mas outra ferramenta importante é entender que a sua paz vale ouro, o resto é pouco significativo. Sua paz vale ouro. A opinião crítica doentia dos outros não pode controlar. Você pode observar a opinião crítica dos outros para poder se reinventar, para poder se redirecionar. Mas se você gravitar na órbita da opinião dos outros, se uma opinião crítica doentia tem mais valor que 100 elogios, o teu eu, ele deixou de ser autônomo. O eu dos seus filhos também deixou de ser livre, fazer escolhas, de ser autodeterminado. Por isso que eu tenho dito, falei para vocês no começo da minha preleção, o eu é mal formado no mundo todo. E por isso que as pessoas adoecem com muita facilidade. Há centenas de milhões de pessoas intoxicadas digitalmente. A intoxicação digital é uma doença, é um transtorno que eu descrevi, não é apenas se fixar na internet, mas se fixar de maneira neurótica, ansiosa, gravitando na órbita crítica, necessitando de se preocupar muito com o comportamento e até os sorrisos fáceis, frequentemente falsos dos outros na internet. Se você tiver o privilégio de ter 5 amigos que preenchem uma mão, se dê por feliz, porque a maioria tem milhares de seguidores, ou pelo menos algumas pessoas têm milhares, centenas, milhares, alguns até milhões de seguidores, mas não tem um amigo verdadeiro, para dar um ombro para chorar e o outro para apoiar. E a maioria, o que é pior, a grande maioria não é amigo de si mesmo, não sabe namorar a vida. Por exemplo, não sabem que a sua paz vale ouro, o resto é lixo. Gravitam em torno do que os outros pensam e falam delas. Se você não namorar a vida, que é uma outra ferramenta de gestão da emoção, se você, quando errar ou falhar, disser os melhores dias estão por vir, se você, diante de um tropeço, diante de um fracasso ou de um sucesso, não desenvolver na sua mente várias atitudes do eu como gestor da mente humana, esse fracasso vai se tornar insucesso. Essa crise, essa crítica, esse problema, eu vou utilizar para me tornar mais forte. Se o teu eu todos os dias não entra no palco da sua mente, imagina a figura do teatro, você sai da plateia
Deixa de assistir a mente mentindo, te controlando com fracassos, perdas, crises, angústia, solidão. Você entra no palco da sua mente e se você atua como gestor dela, discordando, confrontando, impugnando todo o lixo mental, se tornando não apenas seu advogado de defesa, não apenas líder da sua mente, mas também diretor do seu script, e aprendendo que sua paz vale ouro, o resto é insignificante, e aprendendo a namorar a vida. Porque, queridos professores, gestores, queridos pais, queridos jovens, gostaria muito que os jovens depois assistissem esta minha conferência. Pré-adolescentes e adolescentes, por favor, aprendam a namorar a vida. Aprendam a escrever os capítulos mais importantes da sua história nos momentos mais difíceis da sua vida. Uma das coisas que mais tem causado traumas e encarcerado o ser humano no mundo todo é a autocobrança. Cobrar demais de si mesmo, e não apenas dos outros. Quem cobra demais de si se torna seu pior carrasco, seu pior inimigo, porque estimula o biógrafo do cérebro a registrar janelas killers. E quanto mais cobra, mesmo aparentemente jovens, crianças, adolescentes que são irresponsáveis, você não imagina, às vezes a autocobrança está financiando aquele comportamento aparentemente alienado e ansioso, e isso dificulta que eles tenham uma mente saudável, uma emoção mais leve, tranquila, contemplativa. Eles não namoram a vida, são algozes de si mesmos. Por favor, pais, ensine os seus filhos a duvidarem de tudo aquilo que controla, reitero, a criticarem pensamentos perturbadores, a determinarem não serem escravos do que os outros pensam e falam de si. Ensine-os que a paz deles vale ouro. O resto tem pouco significado, o resto é lixo. Ensine-os a namorar a vida, a serem mais leves, livres. Ensine a transformar em cada erro, como eu digo no filme e no livro O Vendedor de Sonhos. Acho que milhares de vocês assistiram ao meu filme O Vendedor de Sonhos. Uma grande notícia, logo vem o filme O Futuro da Humanidade, pela Netflix, e também vem Armadilhas da Mente, O Homem Mais Inteligente da História. Também vem seriados para contribuir com as pessoas, não apenas no Brasil, mas também com milhões de pessoas no mundo todo. No filme O Vendedor de Sonhos e no livro eu ensino que não devemos ter medo do caminho, temos que ter medo de não caminhar. Nós devemos e podemos colocar vírgulas em cada crise, em cada dificuldade, em cada fracasso. O teu filho te decepcionou, o teu filho te machucou, ele errou. Por favor, não coloque um ponto final. Não eleve o tom de voz quando ele eleva o tom de voz. Abaixe o tom de voz quando ele eleva o tom de voz. Ganhe o coração numa discussão e elogie ele antes de criticá-lo. Fale, filho, papai e a mamãe apostam em você. Apesar de você ter errado, você vai brilhar na vida. Agora pense no seu comportamento. Quando vocês usam essa ferramenta de gestão da emoção, que é uma das ferramentas de ouro para a formação de mentes livres, como emoção saudável, você elogia antes de criticar, você exalta quem erra, abaixando o seu tom de voz, ganhando o coração numa discussão. Vocês se lembrem do fenômeno inconsciente na minha área de pesquisa, que é o biógrafo do cérebro, o fenômeno RAM, registro automático da memória. Naquele exato momento, você se tornou pequeno para seu filho se tornar grande. E os verdadeiros educadores, eles se tornam pequenos para que seus educandos, seus filhos e alunos se tornem grandes. Mas no mundo todo, nas universidades, em milhares de universidades, em centenas de milhares de escolas de ensino básico, não se ensina minimamente essas ferramentas de gestão da emoção e, portanto, os pais ficam completamente perdidos
nos focos de tensão. Mas agora você sabe que o segredo para formar mentes livres, um dos segredos é a técnica TTE, técnica da teatralização da emoção. Você exalta o seu filho. Ele errou, ele falhou. Você elogia o seu filho, elogia quem erra, para depois apontar o erro. Você diz o tanto que o ama, o tanto que ele é importante, o tanto que você confia na capacidade dele, para no segundo momento falar, pense no seu comportamento, pense na sua atitude. Você machucou o papai ou a mamãe, e saia do lado. São 30 segundos de um pânico emocional, um choque de lucidez, que faz completamente a diferença. Portanto, vocês vão atuar como agentes formadores de pensadores e não vão querer ganhar a discussão elevando o tom de voz, gritando, cobrando, querendo domar o cérebro humano. Por favor, saiba que o cérebro humano é indomável. Todas as pessoas que querem ganhar pelo tom de voz, pela pressão, pela comparação, olha o comportamento seu com seu irmão ou com aquele outro garoto, todas as pessoas que usam essas estratégias formam janelas traumáticas ou killers e encarceram e não libertam. Portanto, aprendam a dar um choque de lucidez. Os jovens estão hoje intoxicados digitalmente. Uma criança de 7 anos de idade tem mais informações que o imperador romano tinha no auge de Roma. A quantidade de dados é dramático, avassalador, gerando a necessidade cada vez mais de respostas para ter migalhas de prazer. Por isso que eu tenho dito, estamos na era dos mendigos emocionais. Crianças e adolescentes e adultos que precisam de muitos estímulos para sentir migalhas de prazer. Por favor, estimule seus filhos a contemplar o belo. Por favor, transmita o capital das experiências. Fale dos dias mais desafiadores da sua história. E mesmo você, professor, nas suas aulas online, fale de alguns desafios que você teve. Não apenas ensine matemática, física, química, com maestria como você o faz, mas fale do professor que está por detrás da aula. Fale do pai que está por detrás daquele que aponta erros e falhas e dão uma direção ética. Fale dos dias mais difíceis, de algumas dores que são passíveis de ser contadas, para que os seus filhos e também seus alunos entendam que não há céu sem tempestades, que não há caminho sem acidentes, que o eu deles nunca deve se curvar à dor e atentar contra a vida. Infelizmente, tem havido uma expansão do índice de pessoas que pensam em tirar as suas vidas no mundo todo. A cada 40 segundos isso ocorre. Mas nenhuma pessoa de fato quer matar a vida. Todas elas querem matar a dor. Todo ser humano, quando está angustiado, quer matar o seu desespero, sua angústia, sua solidão, os seus pensamentos perturbadores. E se soubessem disso, não apenas aplicariam a técnica do decidir, duvidar, criticar e determinar, mas também o seu eu não se curvaria à dor, como eu disse. Eu não me curvo à minha dor. Você tem que falar do silêncio da sua mente. Eu não me dobro diante dos meus medos. Eu não sou escravo da minha angústia. Eu posso aprender a contemplar o belo. Eu posso fazer das pequenas coisas um espetáculo aos olhos. Eu posso desenvolver a arte de fazer da vida um espetáculo único e imperdível. A arte de agradecer o ar, a vida, os pais, os professores. Agradecer ao autor da existência, independente de uma religião. Agradecer que nós estamos vivos e podemos escrever os mais importantes capítulos, os momentos mais desafiadores da sua existência. Por isso, comunicar
os dias mais desafiadores, os momentos mais difíceis da nossa história, para os nossos filhos e alunos. De vez em quando, uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias, o fenômeno RAM, o biógrafo do cérebro, registra janelas lights e não killers. Janelas lights que iluminam o eu para que ele possa ser resiliente, para que ele possa ser seguro, para que ele possa ser líder de si mesmo. Vocês ouviram falar da resiliência, certamente. Já há muitos anos, desde o livro O Código da Inteligência, há 11 anos, eu falo incansavelmente sobre a resiliência. Mas muitas pessoas não entendem que a resiliência, ou a capacidade de suportar contrariedades e manter a integridade, por exemplo, um vidro parece muito resiliente, mas um pequeno trauma ele se estilhaça. Mas um elástico é muito resiliente. Você estica, ele volta. A água parece tão frágil, mas contorna obstáculos. Por isso que é resiliente. E a resiliência ocorre, como nós falamos no programa Escola da Inteligência, ela ocorre quando você transfere o capital das experiências. Quando você fala para os seus filhos e alunos que no céu tem sem tempestades. Eles não devem se curvar à dor. Eles podem e devem desenvolver autonomia, mesmo quando o mundo desaba sobre si. Que toda dor que aparentemente parece tão grande e insolúvel, se nós resistirmos, fomos resilientes, é como uma noite, uma tempestade dramática. Depois de uma noite torrencial, ocorre o mais belo amanhecer. As pessoas precisam saber disso. E o mais belo amanhecer ocorre depois de uma noite torrencial, depois de momentos de dificuldades, de crises que atravessamos. Eu te pergunto, você sabe em que estação nascem as flores? Responda em voz audível. As pessoas no mundo todo falam nas primaveras, mas as flores desabrocham nas primaveras, mas elas de fato são secretadas nos invernos. Elas são secretadas na agressão dos ventos uivantes, cortantes, na escassez hídrica, no frio dramático. Aí o que ocorre é que, abatidos por essas intempéries, as flores são secretadas nos galhos, nos ramos, que desabrocham nas primaveras, que contêm as sementes para a continuação da vida. Então, se você enfrenta os seus invernos, se você enfrenta os dramas da vida, se você não se curva à dor, se você entende que sua paz vale ouro, o resto é insignificante, se você impugna pensamentos perturbadores, criticando, discordando e confrontando eles, no silêncio da mente, os invernos eles são diminuídos e as primaveras são alargadas. Você não evita os invernos da vida, porque muitas vezes crises, dificuldades ocorrem independente de você desejar ou não, de fazer escolhas ou não. Mas quando o teu eu se torna resiliente, o teu eu se torna autor da própria história, se você então desenvolve essas ferramentas, o que ocorre é que os invernos se tornam mais brandos, menos rigorosos e mais curtos, e as primaveras se tornam mais dilatadas. E nessa época, nós estamos assistindo, infelizmente, um grande inverno emocional. Porque, não apenas por causa da pandemia, do isolamento, da necessidade de medidas preventivas, do medo das pessoas se contaminarem, mas também porque cada vez mais as pessoas acumulam dados na sua mente e desenvolvem uma outra síndrome, não apenas a intoxicação digital, que gera aversão ao tédio, a necessidade ansiosa de se preocupar demais com a opinião dos outros, a dificuldade de contemplar o belo,
mas uma outra síndrome que eu tive a felicidade de descobrir e a infelicidade de saber que grande parte da população mundial é acometida por ela, que é a síndrome do pensamento acelerado. Muitos de vocês talvez já tenham ouvido falar dela. Síndrome SPA, síndrome do pensamento acelerado. Lembre-se que eu disse que uma criança de 7 anos de idade hoje tem mais informações que o imperador romano tinha no auge de Roma, quando dirigiu o mundo, por exemplo, quando Júlio César Augusto, quando Tibério e assim por diante. Uma criança de 7 anos de idade está entulhada de dados. E esse excesso de dados e de informações faz com que alguns fenômenos inconscientes, chamados copilotos do eu. Primeiro, o gatilho da memória. Ele dispara numa velocidade frenética. O gatilho é importante nesse exato momento. Sem o gatilho, vocês não estariam entendendo cada verbo que eu conjugo tempo espacialmente, não estariam também entendendo cada pronome, cada adjetivo, porque o gatilho dispara e vai abrindo janelas. O segundo fenômeno, portanto, são as janelas da memória. E o terceiro fenômeno, o terceiro copiloto do eu já falei, a âncora da memória. Então, o gatilho dispara, abre janelas e a âncora foca num determinado ambiente para que você possa entender uma palestra, ler um livro, senão você lê uma página e você lê e não viu nada, e não se lembra de nada, como se não tivesse lido nenhum parágrafo, nenhuma frase. Muitas pessoas estão tão aceleradas, dispara tanto o gatilho, abre tantas janelas e a âncora não tem foco e as pessoas não se concentram. Milhões de jovens em sala de aulas também não se concentram devido à síndrome do pensamento acelerado. E médicos no mundo todo não ter o conhecimento dessa última fronteira da ciência, o processo de construção de pensamento que trabalhamos tanto no programa EI. Muitas vezes esses médicos prescrevem drogas da obediência sem necessidade, achando que as crianças e adolescentes são hiperativos, quando, na verdade, do ponto de vista metabólico e genético, apenas 1% das crianças, um pouco mais, um pouco menos, tem a hiperatividade. Os seus pais têm que ser muito ansiosos, inquietos, ou avós, mas por que 80%, 90% das crianças e adolescentes ou mais estão agitados, desconcentrados, nenhum lugar está bom, o nível de insatisfação muito grande, 5 minutos de atividade, não tem nada para fazer nessa casa. É porque nós mexemos na caixa preta do funcionamento da mente. Eles desenvolveram a síndrome do pensamento acelerado que simula a hiperatividade. E, consequentemente, esses médicos erram o diagnóstico e prescrevem drogas da obediência. Quais são os sintomas da síndrome do pensamento acelerado? Sofrer por antecipação é muito comum, eu já falei para vocês. Diminuir o limiar para suportar frustrações. Pequenos problemas têm um impacto muito grande. Ruminar, às vezes, perdas, mágoas e frustrações também já abordei com vocês. Irritabilidade, inquietação. Além disso, dores de cabeça, dores musculares, déficit de concentração em alguns casos, déficit de memória, a pessoa guarda poucos dados, porque a mente está tão saturada, o cérebro está tão entulhado de informações que ele usa elas para que possamos pensar menos e poupar mais energia. Queridos pais, professores e alunos, eu sei que muitos de vocês estão apresentando sintomas da síndrome do pensamento acelerado, inclusive um cansaço físico inexplicável. Acorde de manhã cansados, fatigados, porque o cérebro está esgotado. Para superar a síndrome do pensamento acelerado, é necessário ler bons livros, libertar a imaginação, fazer atividades lentas como pintar, aprender instrumentos. Em casa, coloque música em ambientes relaxantes. Um destaque
nesses tempos de Covid, de isolamento social, assim, desacelera também os pensamentos. Outra ferramenta importante, eu já falei e reitero, não queiram ganhar a discussão, não faça da sala de casa um coliseu. Quando alguém está alterado, seja seu marido, sua esposa, seu filho, abaixe o tom de voz, elogie eles, diga o tanto que eles são importantes para você. Você vai ver com bom humor, você coloca água fria na fervura, nas labaredas da ansiedade. Isso torna um ambiente familiar extremamente rico, muito agradável. E além disso, não seja uma pessoa repetitiva, ou seja, uma pessoa que fala a mesma coisa continuamente, para quem quer que seja. A gente está aqui para as pessoas que vocês amam. Eu até costumo brincar, tem pessoas que repetem muito. Quem repete 2 vezes a mesma coisa, quando vai corrigir alguém, é um pouco chato. Quem repete 3 vezes é muito chato. O que vocês acham? Quem repete a mesma coisa 4 vezes ou mais é quase que insuportável. Bom, dá para saber detectar que há milhões, centenas de milhões de pais que têm comportamentos insuportáveis, milhares de professores, executivos, colaboradores. Nós achamos que é pela quantidade de intervenções, pela quantidade de crítica, de apontamento, de repetição, é que o cérebro do outro ou da outra vai mudar. Queridos amigos, ninguém muda ninguém. Temos o poder de piorar os outros e não de mudá-los. Tem de saber claramente essa ferramenta. Você tem que levá-lo por toda a sua vida. Quem muda é o outro. Quem muda é o outro. Quem muda é o seu filho ou a sua filha, seu marido ou sua esposa. Você não tem o poder de mudá-los, mas você pode contribuir com que ele se recicle, se reinvente, com que ela escreva os capítulos mais importantes da sua história nos momentos mais difíceis, se você deixar de elevar o tom de voz, não querer ganhar a discussão, não ter a necessidade neurótica de estar sempre certo, deixar de ser uma pessoa repetitiva, uma pessoa entediante, que sempre fala a mesma coisa, e aprender a ser uma pessoa elogiadora. Elogie 3 vezes por dia quem você ama. Comece pela manhã agradecendo seus filhos por existirem. Na hora do almoço, estão comendo, olhe para eles. E gratuitamente diga, puxa, vocês fazem parte do centro da minha história. Como é bom ter cada um de vocês. Vocês imaginam como é que o clima socioemocional, como é que a educação socioemocional tão famosa, mas que as pessoas entendem tão pouco como se aplica em relação à construção de janelas light, a formação do eu, a formação do pensamento, muda quando você deixa de ser um crítico e passa a ser um elogiador, e passa a ser uma pessoa relaxada, bem-humorada, tranquila, serena, exala serenidade, um pequeno microcosmo da sala de casa. E também voltando desta pandemia no microcosmo da sala você já pode exercitar isso virtualmente nos processos. Alguns momentos desafiadores, pode, bem-humorado, contar algumas histórias para os seus alunos e não apenas ensiná-los, como eu disse, de maneira magistral a sua matéria. E quando for ensinar a sua matéria, por favor, flutue a voz. Não seja unissoante. Aprenda a teatralizar a maneira como você fala, para que a sonoridade ganhe musicalidade, pelo menos um pouquinho, porque isso ajuda a desacelerar o pensamento e melhorar a concentração. Claro que se você se tornar um professor ou uma professora brilhante, como eu digo no livro Pais Brilhantes, Professores Fascinantes, que talvez vários de vocês já leram, quando vocês transmitem o capital das experiências, os alunos vão vê-los como mestres da vida e não apenas como ensinadores de dados. Vocês
tornarão formadores cada vez mais de pensadores. Um beijo no coração. Espero que vocês, neste ambiente tenso e ansioso que a humanidade está passando, de fato, vocês coloquem vírgulas nos momentos mais difíceis da história para escrever os capítulos mais importantes da sua existência. Muito obrigado por vocês existirem. Parabéns ao SAS, a este nobre sistema de ensino, e parabéns a essa brilhante parceria que o programa Escola da Inteligência, que é o primeiro programa mundial de gestão da emoção, fez com o SAS para que as suas escolas possam, os seus alunos, os seus filhos, ter acesso a essas ferramentas para que eles, tanto quanto possível, se tornem autores da sua história, mentes livres, com emoção saudável, mentes empreendedoras, reinventivas, resilientes e capazes de influenciar a humanidade para que ela seja cada vez mais saudável. Beijo no coração. Vamos passar as perguntas, então. Boa, muito obrigada, doutor Augusto Cury. A gente está muito feliz por esse momento, um momento tão valioso, tão cheio de boas reflexões, e eu realmente tenho algumas perguntas aqui. A gente vai começar pela pergunta da Bianca Moura, do Colégio dos Santos Anjos de Juiz de Fora, Minas Gerais. É possível nós, enquanto educadores, professores, percebermos quando os nossos alunos estão em meio a essa perda de gestão do próprio pensamento? Olá, Bianca, que prazer responder a sua pergunta. Colégio Santo Anjo, é isso? Santos dos Anjos. Santos dos Anjos, ótimo. É possível perceber. E com muita facilidade na atualidade, porque os sintomas são bem proeminentes. Em destaque da síndrome de pensamento acelerado. Crianças e adolescentes estão inquietas. Essa inquietude, ela é própria de uma mente hiperpensante, porque se gasta tanta energia que os alunos, os filhos, as filhas, quase não contemplam o belo. Precisam de muitos estímulos para sentir migalha de prazer. Então, a inquietude é um dos sintomas da falta de gestão da emoção. Outro sintoma é a dificuldade de lidar com perdas e contrariedades. Qualquer coisa, qualquer estímulo estressante, não é acompanhado de uma pequena explosão. Esse baixo limiar para suportar frustração também é um sintoma evidente de que está faltando gestão da emoção. Quando as crianças e adolescentes apresentam sintomas psicossomáticos, tem de perguntar: está sentindo dores de cabeça, dores musculares? Você está sentindo sintomas, por exemplo, intestinais? São reflexos de que o cérebro também está esgotado e os sintomas psicossomáticos se tornam experiências que ocorrem em certos órgãos, num certo sentido, como órgãos de amortecimento devido ao estresse intenso. Claro, e acabam amortecendo e acaba gerando uma série de problemas e os pais ficam hiper preocupados. Por isso que os pais têm que criar um clima inteligente, um clima socioemocional de gestão da emoção nas suas casas. Eu sei que muitos pais serão treinados pelo programa de gestão da emoção ao longo do ano e ao longo dos próximos anos. Vocês vão ser treinados para criar esse clima. Mas, por favor, eu te peço e reitero, não sejam apontadores de falhas. Pais que são apontadores de falhas, eles estão aptos para lidar com máquinas e consertar máquinas. Nós precisamos aprender a mudar a era da educação, a era da era do apontamento de falhas para a era da celebração de acertos. Eu vou pedir para vocês observarem seus filhos e também seus alunos no retorno da sala de aula, observarem comportamentos e elogiarem, exaltarem, celebrarem comportamentos saudáveis, ainda que diminutos. O filho trouxe um copo de água. Parabéns, meu filho. Como você é fantástico. Dois irmãos brigaram, mas um
você deu o brinquedo. Filho, olha, você foi incrível, olha como é que você foi generoso com a tua irmã, ou a irmã foi generosa com o irmão, e aí o outro que fica constrangido vai aprender também a dividir, porque vai aprender a ganhar, a conquistar aquilo que o dinheiro não pode comprar, que é o capital da emoção. O dinheiro pode comprar tudo para quem tem recursos, mas ele não pode comprar a tranquilidade, a generosidade, o altruísmo, a capacidade de você transformar um ambiente familiar num ambiente extremamente saudável. É verdade, doutor. E a gente ensina tudo isso, né? A gente ensina tanto em família e a gente também ensina enquanto escola, né? Então, que responsabilidade de passar todos esses valores e esses ensinamentos socioemocionais, né, no dia a dia. Tem mais uma pergunta do Instituto Educacional Falcão, em Aquidauana, Mato Grosso do Sul. O que podemos fazer para aprendermos a utilizar as críticas de forma positiva para a nossa mente? E quais exercícios concretos a gente pode adotar? Que bom, um beijo no coração a todos do Instituto Falcão, Aquidauana, né? Bom, veja bem, para explicar isso, eu vou gastar um pouco de tempo falando de uma outra síndrome que eu descrevi, e ela é muito importante que vocês aprendam. E ela é sofisticada e está na base dos grandes problemas da humanidade. Ela se chama síndrome predador-presa. Eu falei de duas síndromes até agora. Falei da síndrome da intoxicação digital, que tem acompanhado o asco ou aversão ao tédio, uma dificuldade de contemplar o belo, necessidade de supervalorizar a opinião dos outros nas redes sociais. Falei da síndrome do pensamento acelerado, abordei os vários sintomas, como sofrer por antecipação, ruminar o passado, dores de cabeça, dores musculares, déficit de memória, inquietação e assim por diante. Eu estou revisando porque são síndromes complexas que vocês têm de ter na sua mente. Agora vamos falar sobre a síndrome predador-presa, que está ligado às críticas. Síndrome predador-presa. Eu falei que existem 4 copilotos. Citei 3 copilotos, não descrevi o último, mas vou abordar com vocês. 4 copilotos que estão na base da mente humana, do inconsciente, para ajudar o eu a desenvolver a sua inteligência e se tornar autor da própria história. Só que esses 4 copilotos podem controlar o manche, que é a direção do avião, e os instrumentos de navegação, e, consequentemente, levar a aeronave mental a cometer muitos acidentes. Lembre-se, o primeiro copiloto chama-se gatilho da memória. O segundo copiloto, janelas da memória. O terceiro copiloto, âncora da memória. O quarto copiloto se chama autofluxo. Vocês, como eu disse, estão ouvindo, me vendo, estão entendendo as minhas palavras, porque o gatilho está disparando, que é o primeiro copiloto, abrindo múltiplas janelas. Isso é saudável, isso é esperado. E a âncora está focada em determinadas regiões, por isso que vocês estão concentrados no que eu estou falando. Se a âncora ela desfoca demais, vocês vão pensar no seu filho, nos problemas que estão para resolver, nas dificuldades da vida, então não há concentração. Então, ter uma âncora focada é vital para o sucesso social, para o sucesso profissional, para o sucesso estudantil. Uma pessoa que tem uma âncora desfocada, ainda que seja muito inteligente, ela não consegue reter as informações, assimilar e desenvolver, inclusive, boas redações ou até assertividade nas provas. Bom, desacelerar a mente, focar é muito importante. Agora, o problema é focar demais, é o outro lado da moeda. As pessoas que desfocam demais não se concentram. As pessoas que focam excessivamente podem desenvolver obsessão, por exemplo, pensar em doença continuamente, ou pensar que vai acontecer algo dramático no futuro, ou às vezes ruminar o passado.
Então, essas ideias obsessivas é devido, do ponto de vista psiquiátrico, à ancoragem da âncora numa janela traumática, fazendo com que as pessoas não abram, portanto, outros arquivos e não desenvolvam ideias, pensamentos saudáveis, emoções tranquilas e serenas. Fixar, portanto, excessivamente a âncora numa determinada zona traumática gera muitos transtornos e há milhões de pessoas que sofrem esse problema. Por isso que a técnica TCD é muito importante. Se vocês quiserem conhecer o programa Você é Insubstituível, ele é 100% gratuito, patrocinado pelo programa Escola da Inteligência. Nós ensinamos essa técnica lá na área de prevenção em destaque de transtornos emocionais e suicídios também. www.vocêinsubstituível. Quando há uma crítica, quando há uma reação agressiva, quando somos caluniados, estressados de alguma forma, abre janelas que nós não queremos. Porque o gatilho é inconsciente. É o primeiro ato do teatro mental. O primeiro ato do teatro mental não é produzido pelo eu, é produzido pelo gatilho que abre a janela. Se a janela for errada, for uma janela traumática, o killer, então a ofensa, a crítica, a rejeição, o problema, ele pode gerar um volume de tensão tão grande que faz com que o terceiro fenômeno, a âncora da memória, se fixe. E é por isso que gera a síndrome predador-presa. Então detona o gatilho, abre uma janela, killer, segundo fenômeno, a âncora se fixa, e o quarto fenômeno, o alto fluxo, começa a ler e reler aquela janela. Olha para a sua experiência. Quantas vezes você não quis pensar em algo perturbador? Quantas vezes você não quis pensar num desafeto? Quantas vezes você não quis cobrar demais de si mesmo? Achou que não valia a pena? Quantas vezes você não quis sofrer pelo futuro? Não tem seus problemas, eu vou só pensar nas estratégias. Mas quantas vezes você falhou? O teu eu falhou porque detonou o gatilho, abriu janela, a âncora se fixou e o alto fluxo começou a ler e reler. Naquele momento, o teu eu se tornou um espectador passivo. E isso é muito grave. Se o eu, na figura do teatro, está na plateia, assistindo, a mente mentindo, os pensamentos perturbadores e não faz nada, ele está sendo conivente, condescendente com a formação de cárceres mentais. Porque o biógrafo do cérebro, lembre-se, o fenômeno RAM, registro automático da memória, vai registrando aqueles lixos mentais. E quanto mais registra, mais forma plataformas e vai desertificando os solos da emoção. E a leveza da vida vai sendo perdida, a suavidade, o encanto, o prazer de viver. Muitas pessoas não sabem por que desenvolvem depressão. Tem todos os motivos para serem felizes. Todos os motivos. Tem uma família maravilhosa, às vezes tem um bom emprego, tem uma situação social razoável, positiva. Mas por que estão tristes? É porque o eu está frequentemente na plateia, assistindo como espectador passivo. O gatilho detonou, gerou janelas, abriu janelas killers, a âncora fixou naquela região e o alto fluxo começa a ler e reler e produzir pensamentos dramáticos, angustiantes, pessimistas, mórbidos, sem que a vida tenha qualquer sentido. O que acontece é que essas pessoas precisam aprender não apenas a procurar um médico, um psiquiatra e um bom psicólogo, não apenas um bom profissional de saúde, mas elas precisam treinar o seu eu para reciclar essa dinâmica doentia. Precisam treinar o seu eu quando abrir uma janela killer e a âncora se fixar, discordar, confrontar, como eu disse, atuar como advogado de defesa
para abrir o leque da sua mente, para dar respostas inteligentes, para contemplar o belo. Elas precisam ter um eu que não seja escravo da síndrome predador-presa. Quando abre uma janela killer e a âncora se fixa, nós nos tornamos predador de nós mesmos. Toda pessoa que sofre continuamente por antecipação ou cobra demais de si mesma, exige demais para ser feliz, coloca tantas regras, tantos obstáculos, tantos requisitos, é um predador de si mesmo. Está sendo um algoz da sua própria saúde emocional. E quando alguém te critica, agora vamos lá, quando alguém te ofende, quando alguém te contraria, no exato momento em que ocorrem esses estímulos, o primeiro ato do teatro mental é inconsciente. Detona o gatilho, abre uma janela traumática ao killer, a âncora se instala. Naquele momento você pode reagir agredindo o outro, pode reagir elevando o tom de voz, pode reagir contrariando, se estressando ou explodindo. Nesse momento em que você age dessa maneira descontrolada, você é predador do outro, que se torna presa. Por isso, síndrome predador-presa, assim como numa savana africana, por exemplo, alguém está contemplando o belo, relaxado, vendo girafas, árvores, nuvens, de repente, quando olha para o lado, vê uma fera em posição de ataque, detona o gatilho, abre uma janela killer, a âncora se fecha. Naquele momento onde ocorre a síndrome predador-presa, você não pensa qual a distância que a fera está de mim, qual a velocidade que eu tenho que imprimir para ter um escape. As pessoas não pensam. Quando ocorre a síndrome predador-presa, o objetivo é sobreviver, lutar ou fugir. Só que no pequeno microcosmo da sala de casa, o seu filho não é uma fera, ou você não é uma fera. Vocês são duas pessoas únicas, inenarráveis no teatro da existência, devem se amarem e devem contribuir um para a felicidade do outro. Mas quando um filho contraria, detona o gatilho, abre a janela killer, a âncora se fecha e a síndrome predador-presa se instala. Por isso que muitos pais perdem seus filhos nos focos de tensão. Eles fazem de tudo. Procuram dar uma excelente escola, procuram dar suporte para a sobrevivência, boas roupas, bons produtos, fazem festas, aniversários. Eles acertam muitas coisas, mas erram em algo essencial. Nos focos de tensão se instalam a síndrome predador-presa e ao invés de fazer o silêncio proativo, encaro por fora e grito por dentro. Por que meu filho me ofendeu? O que está por detrás do erro dele, do comportamento dele? Eu me bombardeio de perguntas nesse silêncio proativo e o meu eu deixa de ser predador e quer ir um ano de agredir, reagir, machucar, porque me machucou, ganhar a discussão. Eu retomo a posição como piloto da aeronave mental. Eu entro no palco da mente, retomo a posição como diretor do script, ator ou atriz principal. E eu começo a exercer a minha peça existencial com inteligência. Tenha certeza, se no mundo todo os pais e professores aprendessem as ferramentas que estão ligadas ao programa de gestão da emoção, se aprendessem as ferramentas para serem autores da sua própria história, nós preveniríamos milhões de transtornos emocionais, milhões de violências. Nossa sociedade, a humanidade, seria mais alegre, feliz, tranquila e serena. Porque ao invés de se tornar predador ou presa nos focos de tensão, nós nos tornaríamos autores da nossa própria história, formadores de janelas lights e não killers, e diretores do nosso próprio script. Bem-vindos ao programa de gestão da emoção.
Que aula, doutor. Que maravilha. Eu não sei o quanto vocês passariam de tempo aqui, mas eu passaria o resto da tarde entrando pela noite nessa conversa. Mas a gente vai ter uma última pergunta, tá? A gente tem esse tempo. E aí houve uma pergunta aqui da Débora Vincentini. Ela é da Escola Mundaí, de Porto Seguro, na Bahia. E ela pergunta se adotar um programa de meditação na escola, por exemplo, essa técnica poderia, de repente, auxiliar, ajudar de alguma forma. Olha, muito obrigado, Débora, da Escola Mundaí. Todas as técnicas de relaxamentos, elas são boas. O problema é a aplicabilidade das técnicas de relaxamento. Por isso, eu vou falar algo do fundo do meu coração. Adotem o programa Escola da Inteligência. Por quê? Porque é uma técnica de relaxamento proativa. Você vai ensinar os seus alunos a desenvolver a arte da dúvida, da crítica e da determinação estratégica. Porque há momentos em que há tantos pensamentos perturbadores, os alunos não se acham belos, bonitos, não se acham inteligentes às vezes, ou foi mal numa prova, não se acham capazes, ou não se acham queridos pelos outros pares. E é tão poderoso isso, que se o eu não aprender a duvidar daquilo que o controla, só uma técnica de relaxamento passivo não consegue impedir a formação de janelas killers ou traumáticas. Então precisa uma técnica de relaxamento proativo. E se o eu também não criticar angústia, ansiedade, por exemplo, eu vou falar sobre a glossofobia. 3/4 das crianças, adolescentes e adultos têm glossofobia. Sabe o que é glossofobia? É o medo de falar em público. Mas você poderia me dizer, mas as pessoas não estão aprendendo nas redes sociais a se comunicar? Sim, elas se comunicam virtualmente. Quando elas estão presencialmente, elas se calam. Inclusive os pais, muitas vezes, começam a conectar uns com os outros, mandar mensagem pelos celulares, ao invés de falar uns com os outros e até, como eu disse, transferir o capital dessa experiência. Perguntar sobre os dias mais difíceis dos seus filhos e também falar dos dias mais desafiadores para estes filhos. Ou seja, trocar experiências, dar aquilo que o dinheiro não pode comprar. Então, criticar angústia, ansiedade, inclusive a glossofobia, o medo de falar em público. Por que eu não consigo me expressar? Por que eu tenho medo da crítica e da opinião dos outros? A minha paz vale ouro. Então, quando você ensina a arte da crítica, você está fazendo um relaxamento proativo, porque o teu eu deixa a condição de espectador na plateia, entra no palco e começa a exercer o papel solene de diretor do script. Então, isso desacelera a mente e, inclusive, reedita janelas traumáticas. Você não pode apagar os traumas. Ninguém consegue deletar a memória, a não ser se houver uma injúria física, por exemplo, um tumor cerebral, um acidente vascular cerebral, uma degeneração cerebral. Fora essas injúrias físicas, não é possível deletar a memória, mas nós podemos reeditar a memória. Então, quando eu duvido de tudo aquilo que me controla e tenho medo de falar em público, está perto, quando eu critico a minha necessidade ansiosa de supervalorizar a crítica dos outros, e quando eu determino gerir a minha própria emoção, eu estou fazendo uma técnica poderosa de relaxamento proativo, e assim, cada vez mais, eu me torno autor da minha própria história. E pouco a pouco, a emoção vai ficando mais tranquila. Não há céu sem tempestade. Você nunca vai deixar de ter uma angústia, um humor triste, mas ele não vai ser prolongado. Um inverno emocional, mas ele não vai ser esticado. Vai ser mais brando, porque teu eu é mais líder de si mesmo. E as primaveras serão mais alargadas, serão mais ricas, mais proeminentes, mais exuberantes. Pais, por favor, apliquem essas técnicas pelo tanto de tempo que você viver, para onde você for, porque os seus filhos, eles são teu tesouro. Seus alunos também, professores,
são teus tesouros. Eu não me curvaria diante de reis e nem de celebridades, mas eu me curvo humildemente diante de vocês, pais e professores, porque vocês são os poetas da educação. Vocês têm a responsabilidade de formar janelas light, formar habilidades socioemocionais, habilidades de gestão da emoção, como pensar antes de reagir, colocar-se no lugar do outro, a empatia, empreender, se reinventar. Como eu ensinei, gerenciar o estresse, em destaque gerenciar a síndrome do pensamento acelerado, superar a síndrome da intoxicação digital, até que superar também essa reação, essa hiperreação, bateu, levou, a síndrome predador presa, abaixar o tom de voz quando alguém elevar o tom de voz, elogiar quem erra quando você for corrigir alguém, para depois apontar a falha, deixar de ser um corretor de erros para se tornar um pai, um professor, uma professora, um educador que forma pensadores e não repetidores de informação. Muito obrigado, doutor Augusto Cury. Quanta teoria, né, está por trás dessa prática, desse dia a dia. Queria muito agradecer sua contribuição. Tenho certeza que foi uma tarde importante para estruturar, inclusive, né, o pensamento e a cabeça aí dos nossos professores para um reinício, né, um reinício que continua sendo desafiador, mas que com certeza a gente vai conseguir superar todas as dificuldades. Muito obrigada mais uma vez. Muito obrigado. Se vocês tiverem mais algumas perguntas, ou mais uma ou outra pergunta, eu tenho o prazer de responder. Não sei se tem alguns minutos mais, mas eu estou tão feliz de estar podendo falar para os pais e professores e alunos do SAS. É a primeira vez que isso ocorre e ficaria lisonjeado se tivesse mais alguns minutos. Eu não sei como é que está o time. É sempre um prazer. A gente tem mais perguntas várias, viu, produtor? Mas deixa eu pegar aqui mais uma para lhe falar. Vamos lá, vou pegar aqui bem aleatório, porque tem várias. Então, já que a gente tem mais uma chance, né? Vamos lá. Sabemos que o dia a dia do professor é muito corrido. O que fazer para lembrar disso tudo diante dessa correria? A pergunta foi providencial. Da Dilma, do Colégio Monsenhor Luiz Barbosa, de Maceió, Alagoas. Oi, Dilma, um abraço a todos do Colégio Monsenhor. Que prazer. Bom, esse é o segredo dos segredos. Treinamento, treinamento e mais treinamento. Você come todos os dias. Você precisa ingerir pelo menos 2.000 calorias para manter 86 bilhões de neurônios funcionando, para manter teu fígado. São bilhões e bilhões de células, também as células do rim, do estômago, das glândulas, da musculatura, toda a energia que você gasta em seu dia a dia. Bom, você precisa ingerir, reitero, pelo menos 2.000 calorias. Claro que tem algumas pessoas que assaltam geladeira à noite, né? Isso, Ana Paula, assaltam porque estão tão estressadas e a ansiedade é canalizada na alimentação, porque o prazer oral diminui um pouquinho a ansiedade, mas depois gera sentimento de culpa, porque produz janela killer e a âncora se instala e as pessoas acabam comendo excessivamente. Isso tem ocorrido muito nessa pandemia, mas tem que ter paz com os alimentos, comer bons alimentos saudáveis, mastigar pelo menos umas 10 vezes o alimento que você come, comer devagar, as refeições têm que ser um ambiente agradável, não brigue com os alimentos, porque o problema está dentro de você, e isso é uma excelente forma de você ter uma alimentação mais saudável e também um corpo mais saudável. Agora, assim como você ingere 2.000 calorias, você precisa ingerir também, entre aspas, calorias das ferramentas de gestão da emoção. Você precisa, todos os dias, trazer à sua mente aquilo que lhe dá esperança. Se a tua mente é assaltada por pensamentos perturbadores, pessimismo, tem muita gente sofrendo.
mais do que vocês imaginam. Tem muita gente que está me ouvindo e me vendo, que está sofrendo porque a mente está irresponsavelmente solta, nunca aprenderam a impugnar, discordar, confrontar os pensamentos, e quando você o faz, você está ingerindo calorias saudáveis e emocionais. Quando você não o faz, por exemplo, eu dou várias conferências para magistrados, para a Associação de Juízes do Brasil. E eu já falei sobre isso e vou só largar o conceito. A mente humana é como um fórum. Tem um promotor que exerce a sua função social para apontar os erros, os crimes do réu, e tem um advogado de defesa. Mas, frequentemente, a mente não tem um advogado de defesa. A mente não consegue impugnar minimamente o pessimismo, a angústia, a necessidade neurótica de estar em evidência social, algo tão comum, de ser o centro das atenções. É possível estar no anonimato e ser profundamente feliz. Aliás, eu ensino para toda celebridade que me procura, inclusive alguns esportistas, número 1 do mundo, eu falo, olha, você já perdeu, porque o segredo de uma mente tranquila e uma emoção feliz se encontra nas coisas simples e anônimas, porque uma pessoa que tem necessidade de evidência social, ela está aumentando os níveis de exigência para ser feliz sem perceber. Por isso que eu sou crítico ao culto à celebridade. Por isso que eu tenho dito frequentemente, em muitos dos meus livros, que cada ser humano é único e inenarrável e insubstituível. Você pode ser substituível como profissional se não se atualizar, se não se reinventar, se não abrir o leque da sua mente para usar. Mas como ser humano, você é insubstituível, é único, inenarrável, inexprimível. E você tem de se enxergar desse modo, um modo mais generoso, mais altruísta, que se cobra menos. Então seja um advogado de defesa que impugna, discorda de todo o seu pessimismo. Angústia, ansiedade, não passa nada, não deixe passar nada incólume. Teu eu tem de ter essa responsabilidade. Treinamento, mais treinamento. A arte da dúvida tem que ser um treinamento. A arte da crítica, um treinamento. A arte da determinação estratégica. Você não pode pedir como um mendigo para ser feliz. Você tem que determinar, ser mais leve, feliz, contemplar o belo. Como os outros, você tem que ser extremamente generoso, mas com a sua angústia, o seu pessimismo, o seu mau humor, com o seu maneirismo de criticar os outros, você tem que ter autoridade. Você tem de discordar e determinar ser mais calmo e tranquilo. Claro que isso não ocorre de maneira miraculosa, depende de treinamento, não ocorre de maneira mágica nunca, depende de treinamento. Você aprendeu a arte da dúvida, aprendendo a arte da crítica, e a arte da determinação estratégica, ela vai estar tendo cada vez mais efeito. E você, nesse processo de treinamento, vai então desenvolvendo cada vez mais autonomia. Muitas pessoas, inclusive quando fazem um tratamento psiquiátrico, psicológico, obtêm uma melhora, mas quando tem uma derrota, uma angústia, quando a sua mente é assaltada, por exemplo, um novo ataque de pânico, uma sensação súbita, iminente, que vai morrer ou desmaiar, ou uma nova crise ansiosa, psicossomática ou obsessiva, acho que voltou tudo de novo. As pessoas tendem a chafurdar na lama do passado, sem entender, sem compreender, e cada progresso fez com que, cada treinamento fez com que o fenômeno RAM registrasse janelas light saudáveis. E quanto mais janelas você registra, ainda que você tenha algumas recaídas, ainda que você tornou-se alguém impaciente, depois de ter momentos de paciência, mal-humorado e pessimista, depois de um período de bom humor e relaxamento, quando você tiver uma recaída, ou seja, detonou o gatilho, abriu janela killer e a âncora fechou o circuito, quando isso ocorrer, calma-se. É apenas uma tempestade. Logo vem o amanhecer. Acalme-se. Apenas um inverno. Daqui a pouco, se o teu eu continua treinando, você forma janelas light e você vai construir as mais belas primaveras. Portanto, queridos amigos,
treine ao longo de toda a sua história as ferramentas de gestão da emoção e você vai ver e se tornar autor da própria história, líder de si mesmo, ainda que não seja plenamente, porque ninguém é ou é plenamente, você vai encontrar um oásis no seu deserto. Você vai transformar fracassos em sucessos, perdas em ganhos. E os dias mais tristes da sua história, os capítulos mais solenes e saudáveis da sua existência. Agora sim, obrigada. Acho que a gente precisava, viu, doutor, dessa última fala. Muito obrigada. A gente está com mais de 3.000 pessoas aqui nos acompanhando, então a gente está muito feliz pela sua presença, muito feliz pelos tantos reflexões positivas, e eu tenho certeza que a gente vai, com certeza, contribuir muito, né, para a vida desses alunos que precisam tanto desse acompanhamento e desse estar do lado aí de adultos ainda melhor resolvidos e que possam apoiá-los. Então, mais uma vez, muito obrigada pela generosidade. A todos. Muito obrigado.